Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de hoje venho falar-vos de uma cunha de António Costa, inclusive é de uma pessoa que foi afastada por recusar colocar essa cunha de António Costa, e falar-vos também de um evento que custou 450 mil euros aos cofres do Estado, um evento de 2 dias sobre o 25 de Abril, em que efetivamente tinha, e cito a expressão, vamos desconstruir a língua e a história portuguesa. Só por esta frase vocês conseguem perceber a tendência ideológica, é porque se não conseguirem, eu sinceramente não sei que mais que vos diga. Vamos então ver, meus caros, esta notícia que eu acho que é efetivamente importante falar sobre este assunto e falar da cunha de António Costa. Vamos então ver, meus caros, onde é dito: presidente exonerada do CCB foi ali colocada para fazer favor político a Costa. Puxado em 2022 para um terceiro mandato, o presidente do CCB, o antecessor de Francisca Carneiro Fernandes, Elísio, acabou por ser levado a afastar-se por recusar o pedido de Adão e Silva de criar um cargo à medida de Aida Tavares, uma cunha do então primeiro-ministro António Costa. Portanto, como vocês veem, quando a direita é cética sobre aquilo que são as práticas do Estado e sobre aquilo que é o tamanho ou os campos em que o Estado deve interferir, nós vemos aqui que em Portugal há uma completa cultura de impunidade e que efetivamente está aqui refletida também nesta questão da cultura, onde foi criado um cargo para uma pessoa específica escolhida por António Costa e que inclusive levou ao afastamento de uma outra porque ninguém queria efetivamente alinhar com essa cunha, ou pelo menos esta pessoa em causa não queria alinhar com essa cunha. Na última semana, o que tem sido debatido levando à aprovação de uma audição da Ministra da Comissão de Cultura no Parlamento é a substituição de Francisca Carneiro Fernandes na liderança do CCB. Dalila Rodrigues tem sido acusada pelo setor e criticada pela oposição partidária de ter motivações meramente políticas para a mudança que aconteceu na véspera de se cumprir um ato sobre a nomeação daquela responsável por Pedro Adão e Silva. Mas há quem aponte que as motivações políticas estiveram na origem da escolha da Francisca, não na sua saída. O próprio afastamento de Elísio do cargo, depois de empurrado pelos socialistas para um terceiro mandato à frente do CCB, terá sido precipitado por essas razões. Conforme o próprio assumiu numa entrevista a sábado, a sua recusa em aceitar a sugestão, veja-se bem, ele foi convidado a aceitar uma pessoa, de Pedro Adão e Silva, então Ministro da Cultura, de criar um cargo à medida de Aida Tavares, amiga e apoiante de António Costa, levou a que tomasse uma decisão de se demitir a meio do mandato. 2 meses depois, a nomeada para o cargo, Francisca Carneiro Fernandes, tomava a decisão de contratar Aida Tavares para o novo cargo de lugar de diretora das artes performativas e do pensamento do CCB. É verdade, meus caros. E, portanto, o que nós tivemos, basicamente, depois disto, foi a atribuição de uma coisinha muito interessante para um evento chamado Felicidade, em que nós temos, no caso, esta notícia é de julho de 2024, mas é para vocês terem uma noção de como esta cunha acabou por influenciar gastos do Estado num evento de 2 dias que custou praticamente €500 mil, em que temos boas notícias para a cultura. O governo de Luís Montenegro anunciou um aumento de 50% ao longo dos próximos 4 anos, um valor atribuído à cultura no orçamento de Estado. Ora, nós temos, e eu passei aqui um bocadinho à frente da notícia porque o importante nem é bem o aumento dos 50%, é este trabalho feito pelo Sol para desmascarar aqui €500 mil que ninguém sabe bem de onde é que veio, para que é que serviu, porque é que um evento de 2 dias custaria 450 mil euros, ninguém consegue perceber. Na véspera de 1 de Abril, a estrutura de missão para as comemorações do 50º aniversário da Revolução do 25 de Abril assinou um protocolo de apoio financeiro no valor de 450 mil euros com a Fundação do Centro Cultural de Belém, destinado a suportar custos de planeamento e produção de atividades do Festival Felicidade. Assim mesmo, com aquelas maiúsculas e minúsculas a meio da palavra. O evento decorreu a 4 e 5 de maio deste ano. Impressiona ou não impressiona? Afinal, com que frequência um concurso ou um festival são dotados com quase €500 mil para apenas 2 dias de atividades? É uma pergunta que fica no ar. Vocês imaginem contratar pessoas e determinadas situações para 2 dias de festival e gastarem €500 mil. Eu conheço eventos de muito maior dimensão, com uma proporção de marketing e de investimento muito inferior, que efetivamente são mais bem-sucedidos, são mais conhecidos, e eu da minha parte nem sequer conhecia este evento de Felicidade. O que é facto é que praticamente 500 mil euros foram gastos dos dinheiros públicos para satisfazer um evento em que efetivamente na parte do cartaz, ou na parte daquilo que é a descrição do evento, nós temos a desconstrução da língua
língua e da história. Quando vos falo de desconstrução da língua e da história, em que tom ideológico, digamos assim, é que vocês acham que este evento foi tratado? Meus caros, só há uma resposta para isto. É um evento ideológico de pessoas favoráveis mais à revolução do que à democracia, que isto também é um traço importante, e objetivamente gastaram 450 mil euros de dinheiros públicos, além de ter havido influência da tão querida amiga Cunha de António Costa para a criação de um novo cargo para a apoiante e amiga de António Costa. E temos aqui o trabalho de um jornalista que efetivamente, ele depois pergunta, que isto é o relato dele nas questões que foi fazendo. Cheio de otimismo, fui ter com um grupo animado de amigos que se costumam encontrar numa esplanada da Pastelaria Galão. Levei-lhes uma boa nova. Os ventos da política são favoráveis à cultura. Contrariamente ao que estava à espera, fui esclarecido. Gozaram com a minha comovedora ingenuidade. Sofri um fogo cerrado de crítica por parte dos indivíduos cujos nomes verdadeiros não denuncio, que julgava excessivamente instalados no sistema e na prosperidade. E temos mais aqui abaixo. Esta parte é muito interessante. Perguntaram, o executivo do PS acabado de perder as eleições legislativas de 10 de março e apenas 2 dias antes de o novo governo da AD começar a governar, já com a nova Ministra da Cultura anunciada, assinou um protocolo no valor de 450 mil euros para serem gastos num programa atravancado, organizado em tão curto prazo e realizado em apenas 2 dias de atividades do CCB. O governo pegou em €500 mil numa obscena fortuna e o festival fez-se sem escândalo e sem sobressalto e foi tudo varrido para baixo da indiferença geral. Meus amigos, eu não posso dizer, efetivamente, eu não sou ninguém para julgar pessoas em praça pública, não sou eu seguramente que o vou fazer, mas que efetivamente é estranho e parece-me excessivo 450 mil euros para um evento de 2 dias. Que eu compreendo que de um ponto de vista do orçamento de Estado não seja propriamente uma quantia exorbitante, mas quando às vezes vos falarem de dinheiro que não existe ou de não termos capacidade financeira para atingir determinados objetivos, nomeadamente do normal e bom funcionamento dos serviços públicos, lembrem-se que, à saída, antes de bater com a porta, o antigo executivo de António Costa assinou um acordo que permitiu a utilização de praticamente €500 mil para um evento que efetivamente durou 2 dias e sobre o qual se falava também a desconstrução da língua e da história portuguesa. Eu acho que quando vocês ouvirem a palavra desconstrução da língua ou a expressão desconstrução da língua ou desconstrução da história, saibam que provavelmente estão perante um progressista que efetivamente está mais interessado em demonizar a sua própria história e fazer com que as pessoas de determinado país peçam desculpa sobre a sua própria história do que propriamente fazer uma reflexão crítica sobre aquilo que foram as coisas boas e as coisas más que todos os países têm. Mas, meus caros, independentemente das coisas más e boas que Portugal tem, eu sou português, amo o meu país e efetivamente não há nenhum país que só tenha coisas boas a dizer na sua história. Não existe, esse país não existe, nunca vai existir e convenhamos, não é por ele não existir que nós devemos deixar de amar o nosso país. E, portanto, por muito que esta seja a vontade destas pessoas, não liguem muito a esta questão da desconstrução. Saibam que Portugal não fez coisas acertadas sempre. Aliás, sendo que Portugal, Alemanha e todos os outros países do mundo são geridos por pessoas, seja com que regime político for, pessoas são falíveis e, portanto, sendo que as pessoas são falíveis, vão ter, em dada altura, erros cometidos. Faz parte, é o que é. Agora, a desconstrução da língua e da história eu acho que diz muito sobre o próprio evento, mas bom, confirmem efetivamente a veracidade do evento. E eu nem sequer digo, mais uma vez digo, eu não estou aqui a dizer que esse dinheiro foi usado para pagar determinados cargos e para satisfazer o salário e a subsistência de determinadas pessoas. Estou só a dizer, bom, parece-me excessivo praticamente €500 mil para 2 dias de evento. É o que eu acho, parece-me que é demasiado dinheiro. Acho que podiam ter feito um evento com menos dinheiro e, aliás, deviam procurar fazer um evento não com o dinheiro público, é um bocadinho por aí. Portanto, é a minha opinião, vale o que vale. Não estou a dizer que vocês são corruptos, só estou a dizer que parece-me dinheiro a mais. E, portanto, para a próxima, procurem poupar qualquer coisinha. O que é que acham? Parece-vos bem? Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Já ultrapassámos os 20 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.